Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre domínio dos mares de morros. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Então vamos nessa. Esse domínio paisagístico localiza-se na porção litorânea do nosso país, que se estende da região Nordeste até a região Sul, penetrando mais para o interior da região Sudeste, particularmente em São Paulo. Corresponde mais ou menos à unidade de relevo denominada de planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. O aspecto característico da paisagem está nas formas de relevo, conhecidas como mares de morros, que têm origem em serras. Exemplos: Serras do Mar, da Mantiqueira, Geral e do Espinhaço, que foram erodidas pela ação das chuvas. Esse domínio morfoclimático se localiza principalmente sobre terrenos cristalinos, onde predominam os granitos igneísses. Estes, ao sofrer a erosão causada pelo clima tropical com característica quente e úmido, adquirem o aspecto de morros, com as vertentes arredondadas ou também denominadas de meias laranjas. Esse domínio paisagístico era originalmente coberto pela floresta latifoliada tropical, denominada de Mata Atlântica, hoje quase extinta, a não ser em forma de manchas, como na Serra do Mar. Há ainda em alguns trechos outros tipos de vegetação, exemplos, as araucárias em locais de elevada altitude, como em Campos do Jordão, na Serra da Bocaina. E também encontramos em pequenas ilhas de cerrado, como, por exemplo, em Rio Claro e São Carlos. Por se localizar relativamente próximo ao litoral, essa paisagem natural vem sendo intensamente ocupada desde a época colonial, razão porque abriga hoje as maiores densidades demográficas do país e cedia grandes metrópoles. Do ponto de vista das construções feitas pelo homem, a floresta ainda constitui um meio físico complexo e difícil, se comparado ao de outras paisagens naturais do Brasil. É considerada a região mais sujeita a processos erosivos em todo o território brasileiro, por causa do relevo acidentado e do clima quente e úmido. O intemperismo químico atinge profundamente as rochas cristalinas e a erosão causada pelas chuvas é intensa, ocasionando deslizamentos nas estradas e nos centros urbanos. Consequentemente, na construção de estradas, torna-se necessário levar em conta os deslizamentos frequentes que interditam trechos de rodovias construídas sem obras de conservação adequadas ao meio natural. A erosão dos solos é também o maior problema da agricultura nesse domínio, que exige técnicas adequadas para evitá-las. Inicialmente, apenas 10 regiões do planeta encaixaram-se na definição de hotspots, ou seja, pontos de maior diversidade ameaçados de extinção,
e que precisam ser mais urgentemente conservados, com destaque maior para as florestas tropicais, o que inclui, nesse caso, a Mata Atlântica brasileira, um bioma profundamente afetado pela ocupação do espaço geográfico e que conta com a sua maior parte original devastada. Reduzida a apenas a 7,8% de sua área original, a Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados de extinção do planeta. Vem sofrendo intensa alteração desde o período colonial, contando com 71% de área antropizada. Entre os principais motivos dessa drástica redução da floresta estão exploração madeireira, monoculturas de exportação, pastagens, caça ilegal, queimadas, expansão urbana e poluição ambiental. Vamos repetir. Os principais motivos dessa drástica redução da floresta podemos citar a exploração madeireira, monoculturas de exportação, os chamados plantations, as pastagens, a caça ilegal, as queimadas, a expansão urbana, o crescimento desordenado, por exemplo, e a poluição ambiental. Aqui nós temos um mapa mostrando, o domínio original da Mata Atlântica e, infelizmente, aí, o que foi desgastado, desmatado. A Mata Atlântica é uma formação muito densa, contando com a maior biodiversidade mundial em árvores. Supõe-se que ela compreenda de 33% a 36% das espécies existentes no Brasil, com árvores que atingem até 40 metros de altura. Podemos citar como exemplo o cedro, canela, ipê, jacarandá, jatobá, jequitibá, coqueiros e o pau-brasil. Vamos repetir. O cedro, a canela, o ipê, o jacarandá, o jatobá, o jequitibá, os coqueiros e o pau-brasil. Entretanto, apresenta o maior número de espécies endêmicas ameaçadas de extinção no Brasil, resultado de mais de 500 anos de ocupação desordenada e ininterrupta. Desenvolve-se em clima tropical com características quente e úmido, principalmente em escarpas voltadas para o mar e nas planícies costeiras. Os ventos úmidos vindos do mar se condensam e precipitam em áreas mais altas. A região da Mata Atlântica significa para o Brasil o lar de cerca de 60% da população brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dados de 2010. Entre os principais motivos para sua preservação, podemos citar alguns como: regula o fluxo dos mananciais hídricos, garantia de abastecimento de água para mais de 100 milhões de pessoas, assegura a fertilidade do solo da região. Suas paisagens
oferece belezas cênicas. Controla o equilíbrio climático. Protege escarpas e encostas das serras. Fonte de alimentos e plantas medicinais. Lazer, ecoturismo, geração de renda e qualidade de vida. E além de preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. Agora nós vamos falar da cartografia do desmatamento da Mata Atlântica. As principais causas. A devastação da Mata Atlântica ocorreu paralelamente aos ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou desde 1500. Século XVI e XVII, nós temos a extração do pau-brasil pelos europeus. No mesmo período, as terras férteis da Mata Atlântica no Nordeste eram utilizadas para o cultivo de cana-de-açúcar. Século XVII, pastagens, plantações e cidades tomaram o lugar da mata. Fim do século XVIII, início de um período de desmatamento em larga escala, com a introdução da cultura cafeeira, atividade que se expandiu durante todo o século XIX. Esse modelo de ocupação estabeleceu a fixação da população nas proximidades da costa. Atualmente, cerca de 120 milhões de brasileiros vivem nas áreas abrangidas pelo bioma. Bem, galera, nós vamos ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Um abraço a todos.